Pessoal, hoje nós temos uma novidade internacional. Ele vem do Rio Grande do Sul. Olha, é lá do outro lado do mundo. E veio ele e a esposa, um casal único, figuras encantadoras, sorridentes, carismáticos. E eu vou dar uma lidinha no currículo do rapaz, que nos impressionou. A hora que nós o conhecemos, nós falamos, não, aquele currículo e esse sorriso todo, é muita alegria termos o nosso Moacir aqui. Mas vou contar um pouquinho dele. Moacir Costa de Araújo Lima, natural de Porto Alegre, conferencista na área da espiritualidade e ciência, desde os 14 anos. É uma de nossas maiores autoridades nesse terreno. Conferencista internacional, vem apresentando palestras e workshops no Brasil e no exterior. É bacharel em física, com 3 pós-graduações. Nessa área, bacharel em Direito, professor universitário e mestre em Linguística, na área de Lógica da Linguagem Natural, pela PUC do Rio Grande do Sul. Em suas obras e palestras, vem se dedicando ao estudo das possibilidades de atuação da consciência no mundo da nova física. Olha isso, pessoal, que vontade de ouvi-lo. Com a virtude didática de tornar acessíveis aspectos altamente complexos do conhecimento humano, transita com facilidade nos caminhos da ciência e da espiritualidade, mostrando as ligações cada vez mais evidentes dessas duas áreas. 4 de seus livros foram traduzidos para o espanhol. Tem obras publicadas na Espanha e em Portugal. Esse, então, é o nosso querido orador dessa noite. Moacir, meu querido, vem aqui para eles verem tudo que eu falei. Bem-vindo, você está em casa. Nossa casa, que alegria, que alegria. Fica à vontade. Boa noite a todos. É impossível não se sentir contente, tendo como médium de transporte o nosso querido Divaldinho e com a recepção da Carla, numa casa em que nós sentimos que a vibração fundamental é a da amizade. Coisa difícil, porque nós chegamos em muitos lugares, as coisas são mais estranhas, são mais protocolares, às vezes são exageradamente formais, e aqui não. Se alguém chegar aqui e não se sentir em casa, é porque está numa vibração muito ruim que não se adequou a esse ambiente. É como o morcego estranhando a luz. E mantenham essa vibração, porque isso é fundamental. É a ciência contemporânea que nos diz o seguinte: é tão interessante esse estudo da física atual, porque foi a própria física que acabou com o modelo materialista. A pessoa que hoje se diz materialista e invoca a ciência para assim dizer-se, está completamente equivocada. Einstein, que ainda estava em dúvida, que falava num Deus mais distante, naquela ideia universal do Deus de Spinoza, que se aproxima da ideia da inteligência suprema, dizia muitas vezes que o que mais o deixava incomodado era os ateus usarem a sua teoria para justificar o ateísmo, coisa que ele nunca falou. E a que ele jamais se referiu como um aspecto positivo da evolução. Então nós estamos vivendo um aspecto muito interessante, em que a própria ciência antes materialista diz: nós somos energia, nós somos emissores e receptores, mas só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. É simples, não há milagre. Se eu vibro na frequência da harmonia, do bem, da amizade,
eu vou estar sintonizado e vou perceber e receber frequências dessa ordem. Agora, se eu já estou olhando sempre o outro com desconfiança, se eu vibro só em torno de mim mesmo, se eu evoluir, e evoluir mal, do geocentrismo, sabe aquela teoria antiga que achava que a Terra era o centro do universo? Alguns abandonaram aquela teoria, mas trocaram pelo umbigocentrismo. É um pouco pior. Acham que o seu umbigo é o centro do mundo. E a teoria é outra. É heliocêntrica hoje, o Sol como centro, não do universo, que seria muito, mas simplesmente do nosso sistema planetário. Então nós só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. São simples essas conclusões. Einstein disse uma vez, e verifiquem como é simples de entender, que a vida não nos dá nem nos tira nada, nos devolve o que lhe jogamos. De modo que se eu jogar uma bolinha de tênis contra a parede, eu devo esperar que a parede me devolva uma bolinha de tênis, com tanto maior ou menor velocidade, quanto maior ou menor foi o impulso com que eu joguei a bolinha. Agora, os otimistas exagerados acreditam que vão jogar a bolinha de tênis contra a parede, e a parede vai recompensar esse grande esforço devolvendo-lhes um baú de ouro. Não é assim. Eu agora vou fazer a caridade, vou olhar para a cara do meu vizinho que eu não suporto e com isso o astral vai me devolver presentes vibratórios belíssimos. Não é verdade. Também não é verdade a posição do pessimista. Vou jogar uma bolinha de tênis contra a parede vai se ofender e vai me devolver um punhal afiado em direção ao peito. Não. Nós recebemos nas frequências em que somos capazes de vibrar. Isso que antes seria considerado uma frase mística, hoje é considerada uma frase científica. Se falou também durante muito tempo em pessoas que têm bom coração, em pessoas que têm coração de pedra, etc, etc. O que dizia a ciência até o nosso século, porque esse já é do século 21, o que dizia a ciência a respeito disso? Que o coração é simplesmente uma bomba de sangue. Um músculo que recebe o sangue venoso lá no pulmão transformado em sangue arterial e bombeia para levar o oxigênio para as células. Então, bom coração é aquele que tem boas válvulas, passagens bem desobstruídas e bombeia o sangue com uma pressão de 12/7, 13/8, com cerca de 80 batimentos por minuto e acabou. O resto é poesia. E não é. Hoje, com a pesquisa dos campos magnéticos, você sabe que o coração é o órgão do corpo humano que gera campos eletromagnéticos mais fortes. E que o coração manda mensagens ao cérebro, assim como o cérebro manda mensagens ao coração. Então a expressão bom coração não tem sentido apenas sob o ponto de vista da fisiologia humana. Tem sentido também no mais importante dos terrenos, que é o terreno das nossas emoções. Sabemos também que o pensamento é uma forma de energia. Sabemos que nossa consciência influi inclusive sobre as partículas subatômicas. Então estamos vivendo um momento de conexão, de ligação entre ciência e espiritualidade. E quando falamos em cortar cordas, uma que nós devemos cortar urgentemente é aquela que nos faz pensar que a ciência é materialista. A verdade é que nem todo cientista pensa cientificamente. E a opinião do cientista não é necessariamente a conclusão da ciência, principalmente quando entramos para o terreno da interpretação. Mas se nós pensarmos apenas num dado, as probabilidades necessárias para que a Terra exista tal como é, que são absolutamente responsáveis pela possibilidade de manter nossa vida, são muito pequenas. E essas possibilidades em conjunto nos levam a pensar que não existiria apenas o acaso. Uma célula viva, combinação de enzimas e aminoácidos, se formaria ao acaso uma vez em cada 1.000 zeros vezes. Isso é 10 elevado a 1000. 1.000 zero vezes por acaso. E nós temos células vivas formando a todo momento. Então não se pensa mais num universo casual. Se pensa num universo causal. Se pensa cada vez mais numa inteligência suprema. E a ciência nos tem levado pouco a pouco, para os bons entendedores, para este caminho. E quanto à ideia de corta-corda, há tantas que nós temos que cortar em nossas vidas, né? É o título de um dos meus livros. Esse título
Primeiro, foi sugerido pela minha mulher, e depois eu devo contar que ele nasceu de uma história que circulou na internet. A sugestão foi da minha mulher, que está me acompanhando nessa viagem, me deu a honra da sua companhia, o que nem sempre acontece. De modo que, se acharem que o título é bom, é interessante, devem dirigir a mim os elogios, porque aceitei a sugestão. E se acharem que não é tão bom o título, devem dirigir as críticas à autora intelectual, que é ela. Mas essa história interessante veio de um conto da internet, em que um cidadão alpinista decidiu, numa noite muito fria, se aventurar sozinho na subida de uma montanha perigosa. E, num determinado momento da subida, ele perde o equilíbrio e fica suspenso no ar, preso apenas por uma corda que o amarrava à montanha. Neste momento, naquela situação de desespero, fazendo ali um movimento pendular entre o céu e a terra, ele se lembrou de Deus. E aí gritou na escuridão da noite: Deus, me ajuda. Dizem que todas as pessoas nas horas difíceis passam a acreditar em Deus. Eu não penso que seja exatamente assim. Eu acho que as pessoas nas horas difíceis começam a ter vontade que Deus exista e esteja à sua disposição. E esse estar à sua disposição às vezes é um pouco complicado, mas de qualquer maneira ele gritou: Deus, me ajuda. E para sua surpresa ouviu uma voz vinda da escuridão da noite, grave como deve ser a voz do Padre Eterno. E essa voz dizia: se queres que te ajude, corta a corda. Aí ele pensou, não deveria vacilar nesse momento. Por que não deveria vacilar? Porque estava diante de uma prova física. Ele ouviu uma resposta e aquilo não era criação da sua mente. Mas muitas vezes as pessoas preferem acreditar nas teorias mais estapafúrdias possíveis do que entender a espiritualidade. Tinha tudo para acreditar, mas não acreditou. Pensou um pouco, raciocinou consigo mesmo e concluiu. Eu, esta semana, inclusive, tive o cuidado de ler o Diário Oficial de Brasília todos os dias. E não consta que tenham revogado a lei da gravidade. Como a lei da gravidade não foi revogada, se eu cortar a corda, vão me esborrachar lá embaixo. E pensou mais um pouco, pediu socorro outra vez. Aí gritou mais forte. Sabe aquela ideia do Deus antigo? Ele está muito longe, não é? E como idoso ele pode ter algum problema auditivo. Deve ser por isso que algumas pessoas transformam orações em berreiros. Mas de qualquer forma, pensando na possibilidade da surdez do Padre Eterno e da grande distância, ele gritou a todos os pulmões: Deus, ajuda-me. Vejam que ele teve cuidado de mudar. Na primeira vez, me ajuda. Na segunda, ajuda-me. Deus seja muito cioso nessa história de colocação do pronome oblíquo. E o ajuda-me soe melhor aos seus ouvidos, de modo que mudou o pedido. E escutou a mesma resposta: se queres que eu te ajude, corta a corda. Agora não era mais hora de vacilar. Chico Xavier disse que uma das coisas que nós não podemos ter mais ou menos é fé. As outras são a capacidade de sonhar e amar. Não era momento mais de ter dúvida, mas ele manteve a dúvida. Ele quis ter a fé mais ou menos. E ficou pensando, esperando num milagre sem querer fazer a sua parte. Não cortou a corda. Na manhã seguinte, pessoas que passavam pelo lugar viram aquele corpo, já sem alma, oscilando no espaço, completamente gelado, a 30 centímetros do solo. Se houvesse cortado a corda, teria continuado a viver a presente encarnação. Então há momentos, e nós temos que ter sempre o raciocínio, daí nossa doutrina nos falar em fé raciocinada, em associação do espiritismo com a ciência. Agora alguns autores estão fazendo isso aí virar moda. Kardec já falou, e já faz mais de 100 anos, Leon Denis também, que a ciência e a espiritualidade devem andar juntas. Então, nesse sentido, quando nós adquirimos a fé raciocinada não é aquela que nos proíbe a dúvida.
A doutrina espírita permite a dúvida, dúvida razoável, porque se nós temos dúvida, nós vamos investigar, e não se quedar imóvel diante da dúvida e nada mais fazer. A dúvida nos leva ao raciocínio. A ciência só evoluiu porque houve dúvidas. Se não houvesse dúvidas, nós estaríamos até hoje pensando que a Terra está imóvel no espaço, o Sol gira em torno dela e de noite passa por 4 grandes colunas que sustentam a Terra e se apoiam nos dorsos de 4 enormes elefantes. Quando o elefante sente um desconforto lombar, ele se move e aí há tremor de terra em qualquer ponto. Esse era um conceito antigo. Houve dúvida. A dúvida levou à pesquisa e a pesquisa levou a conclusões completamente diferentes. Então podemos ter dúvida, mas a dúvida razoável. E em relação a essas amarras que nos prendem muitas vezes, ter a inteligência de verificar que algumas amarras, algumas cordas, não merecem nem mesmo a nossa aproximação. Racismo, egoísmo, inveja, são coisas que nos prendem na evolução, cordas das quais não devemos nem sequer tomar conhecimento. Mas há outras que são úteis por algum tempo, como aquela do alpinista, mas há um momento em que é necessário cortá-las. E aí nós temos a intuição, a fé raciocinada, a inteligência para saber o momento de fazer esse corte. E uma das mais importantes, que nos impedem uma vivência feliz e que nós temos que cortar, é culpa e remorso. As religiões antigas nos encheram de culpas. Nós viramos eternos devedores. E como eternos devedores, nós tínhamos um poder muito reduzido de barganha. Vamos imaginar uma pessoa que deve muito num banco. Ela chega no banco, fura a fila, chega na mesa do gerente e diz: agora vais me escutar e eu vou te dizer como vai ser a negociação. Não chega assim, né? Aliás, no direito antigo havia algumas coisas curiosas. Quando o devedor não conseguia pagar a sua dívida e eram esgotadas todas as possibilidades materiais, o credor adquiria o direito de cortar um pedaço do corpo do devedor. E aí se pergunta, isso era direito dos povos. E aí se pergunta, o fato de cortar um pedaço do corpo do outro ressarce o prejuízo financeiro causado pelo outro? Paga a dívida? Não, mas era uma simples ação de vingança, de cobrança. Já que ele me fez ficar tão preocupado, agora eu também vou fazê-lo ficar preocupado, causar dor aos outros. Muitas das religiões tradicionais nos desenharam um Deus desse tipo, um credor furioso, capaz de condenar um filho seu por toda a eternidade, sem a menor chance de reabilitação. E quando se vê no início do movimento científico, muitos cientistas se dizerem contra a ideia de Deus, nós temos que ver a que tipo de Deus eles se referiam. A esse credor que se ofendia com tudo. Lembram da noção antiga de pecado? Nos enchiam de culpas e a toda hora nós estávamos ofendendo Deus. Ofendeste Deus. Ele, por certo, não desculpa nenhuma ofensa, não é? Mas vamos pensar um pouco nas dimensões do universo. É muita pretensão nossa, não é? Uma subpartícula de carbono perdida lá no fundo do quintal da Via Láctea, ofendendo a inteligência suprema. Ou Deus anda muito melindrado, isso caracteriza a baixa autoestima, e então precisando de socorro urgente de um psicólogo, um psiquiatra, quem sabe um bom coaching. Ou nós estamos tão poderosos que nem sequer nos damos conta do nosso imenso poder. Ofender a inteligência suprema, o supremo arquiteto, idealizador de todo esse universo. Mas havia um interesse por trás disso tudo. As pessoas que devem muito não têm um grande poder de negociação. Então, enquanto a ciência trazia o progresso para o homem, a filosofia pensava o homem para realizá-lo, as religiões tinham o propósito de salvar o homem. Não diziam do quê? Salvar dos pecados. Éramos muito pecadores, e qual era o preço disso? E aí se vê a diferença quando se compara a moral das crenças tradicionais com a moral do espiritismo.
A moral das religiões antigas, do Deus malvado, do Deus vingativo, era uma moral impositiva, proibitiva. A grande maioria dos mandamentos começam com não. Tanto que a gente chega a um ponto que a gente sabe tudo que não pode fazer, o que pode não se sabe. Os não estão todos escritos ali. A moral espírita é uma moral propositiva. A doutrina nos mostra caminhos e nos dá liberdade de escolhas. Agora, a consequência do bom ou mau uso da liberdade é produto da escolha que nós fazemos, a partir do nosso livre-arbítrio. Então, há uma diferença fundamental entre as duas formas de pensar. Mas naquele caso proibitivo, em que tudo era feio, tudo era pecado, tudo era proibido, nós nos sentíamos cheios de culpas, até com medo de sermos felizes. E aí o que acontecia? As religiões prometiam a salvação e nos colocavam na situação de um náufrago. Agora vamos imaginar um náufrago num mar tormentoso, se afogando, e passa por ali uma embarcação. Dessa embarcação alguém joga uma tábua, a tábua de salvação para o náufrago. Será que ele vai verificar se a tábua está bem polida, se está bonitinha, se está bem pintada? Não, ele não escolhe, ele se agarra na tábua. As religiões tradicionais faziam isso. Tu estás perdido, tu és um pecador, tu vai para o inferno, então toma aqui essa tábua. Qual era a tábua? A submissão ao dogma. Crê cegamente e nada contesta, não tens o direito de pensar. E aí, nos sentindo naquela situação, agarrávamos-nos em qualquer tábua. Vamos imaginar, por exemplo, que a pessoa que esteja se afogando seja um corintiano, e alguém passa no barquinho e joga uma tábua branca e verde, com o periquito desenhado, símbolo do Palmeiras e foto do atualizadíssimo treinador Filipão. Ele é corintiano, mas ele se agarra naquela tábua, depois se discute o resto. Pois assim faziam as religiões conosco. Tu és pecador, tu estás perdido, criavam um mar tormentoso em que nós não estávamos, nos proibiam as boas alegrias da vida, e a submissão ao dogma era o preço da salvação. Tanto que Tomás de Aquino declarou uma vez que os cristãos deveriam se abster de todas as alegrias desse mundo, porque nada havia de mais alegre. Quero dizer, com isso não se tira os méritos de filósofo de Tomás de Aquino, vamos separar bem as coisas, mas tinha essa ideia, que não haveria alegria maior do que lá do céu ver os poderosos, puro ressentimento, né? Ver os poderosos, os reis, os ímpios, os pecadores queimando no fundo do inferno. Ou seja, o maior prazer do cristão é ver o sofrimento do outro. Isso não é cristianismo. Essa corda de culpa nós temos que cortar definitivamente. E muitas vezes no Espiritismo se entende isso muito mal. Nós começamos a julgar a encarnação passada nossa e dos outros. E tem gente que não vive mais a vida presente. Olha o que o Chico falou. Nós podemos mudar alguma coisa do passado? Não. Não posso mudar o que eu fiz ontem. Não posso mudar a correria que eu fiz hoje de manhã, porque cheguei no aeroporto, esqueci o computador em casa e perdi um voo. Não dá para mudar, não adianta. Agora, daqui em diante, é aqui e agora que nós podemos tomar as nossas decisões. Então não adianta viver preso ao passado, e a gente que vive só no passado, principalmente para julgar os outros, né? Mãe mata filho recém-nascido, eu sei, é que na encarnação passada esse filho matou a mãe. Está aí na anterior foi a mãe que matou o filho de novo. E quando é que vai parar a bandidagem e começar o mecanismo da evolução? Não podemos achar que tudo tem causa em uma vida anterior. Pessoas que acordam com dor de cabeça e pensam, eu devo ter quebrado a cabeça de muita gente na encarnação passada, deixa eu pagar logo essa conta porque os juros andam muito altos, então não tomo nem remédio, deixa eu sofrer. E aí acham que sofrendo é que se progride. Compreender o sofrimento é uma coisa, buscá-lo é uma atitude desinteligente. Nós estamos aqui não para sofrer, para pagar débitos, isso são episódicos. Agora, nós estamos aqui para aprender a amar e para sermos felizes. E dentro dessas cordas, numa lenda, e como é uma lenda nós podemos fazer alterações livremente, aparece a primeira corda que teoricamente a humanidade cortou. Lá no paraíso,
O enigma de Adão e Eva, comer ou não comer, eis a questão. Pois consta na lenda, que nós não podemos tomar ao pé da letra, que Deus, a folhas tantas, resolveu criar o homem, à sua imagem e semelhança. Pegou um pouco de barro, era um bom escultor. Embora a figura do homem antigo seja bem feia, nós evoluímos, inclusive, em estética. Se aparecesse aqui o Neandertal, o homem de Java, o Pithecanthropus erectus, seria todo mundo correndo. Então melhoramos até nisso. A evolução é uma lei, sem dúvida alguma. Mas, lá pela história, era igual ao nosso. Formou um boneco de barro e soprou nele uma alma imortal. Passou um tempo. Deus não tinha muita experiência com o ser homem. Olhou Adão, perdido pelos cantos no paraíso, olhando de modo estranho para umas macacas na floresta, e pensou: não é bom que o homem fique só, vamos dar-lhe uma companheira. Colocou Adão em sono profundo, primeira anestesia por hipnose da história da humanidade. Tirou uma costela, moldou Eva, acordou Adão. E se Deus tivesse sotaque gaúcho, que há muito lá pelo nosso interior, a capital não tem tanto, mas se Deus tivesse sotaque gaúcho, teria mostrado Eva para Adão e perguntado: que tal? Gostaste? Adão possivelmente responderia que sim. E aí ficou o casal pelo paraíso. Agora, detalhes interessantes. A culpa que colocaram na mulher a partir dali. Número 1, eu até não sei porquê, naquele auge do movimento feminista, que agora volta de alguma outra forma, e esses movimentos são muito ruins, os extremos se tocam. A extrema direita e a extrema esquerda se tocam, só que uma mata com a mão direita e outra mata com a mão esquerda. Mas as duas nos tiram a liberdade. E assim esses movimentos se transformaram, de querer submeter o outro, transformar o outro no inimigo. O movimento tem que ser de amor, nem machismo, nem feminismo. Mas eu não sei por que naquele auge do movimento feminista, as defensoras e propagadoras do movimento não reclamaram contra esse texto bíblico. Porque vejam, Deus fez a mulher apenas porque o homem estava aborrecido. Para servir de companheira, função subserviente. Faz de uma costela, não é nem carne de primeira. Não consta no texto se soprou ou não soprou uma alma imortal. E isso, que é brincadeira atualmente, foi discussão seríssima. Alguns séculos decorreram até que num concílio a igreja decidiu a magna questão, que era dúvida: a mulher tem ou não tem alma? E concluíram que tem, mas levaram um tempo. Então, mulheres presentes aqui, tranquilizem-se. Segundo o concílio, mais de 3 séculos depois do advento da era cristã, está determinado que vocês têm alma, então parabéns e façam bom uso. Isso tudo era levado a sério. E aí lá naquela história do paraíso, lá pelas tantas, eles podiam fazer tudo, menos comer do fruto da árvore proibida. Mas a mulher sempre foi mais curiosa e perguntou a Adão: por que não podemos comer do fruto daquela árvore? Porque o Senhor proibiu. Por que o Senhor proibiu? Não interessa, o Senhor é o Senhor. E Eva não aceitou. Isso não podemos fazer porque o Senhor proibiu, é o que nós chamamos em filosofia argumento de autoridade. Fulano disse, então é verdade. E esse argumento de autoridade é combatido por todos os filósofos. Quando Aristóteles era a figura mais conhecida na Grécia, as discussões costumavam terminar com: Aristóteles disse. E ele chamou os discípulos e repreendeu-os. Aristóteles disse: vocês parecem não ter aprendido o que eu ensinei. Aristóteles disse: é uma afirmação digna de um certo grau de crédito. Se um físico fala sobre física, ele tem um certo grau de crédito. Se o mesmo físico fala sobre pintura, o grau de crédito é menor. Mas qualquer afirmação tem um certo grau de crédito, mas não é absoluta. Deve ser discutida. E essa é a posição contra o argumento de autoridade. Fulano disse. Sim. Quem é fulano? O que ele disse, então agora vamos discutir exatamente o que ele falou. Então Eva não aceitou aquele tipo de argumento. E como já sabia que, em geral,
em casa, o marido não ouve tanto o que a mulher diz. A mulher dá algum conselho, tá bem, depois falamos nisso. Enquanto que, depois da 10ª cerveja no bar, comemorando ou chorando a vitória ou a derrota do seu time preferido, aparece sempre o filósofo de plantão, que diz uma porção de bobagens. Aquilo é filosofia pura, aquilo ele presta atenção. Então Eva, sabendo disso, inventou a história da serpente, que era tida como um animal inteligente. A serpente disse que se comermos do fruto da árvore proibida, passaremos a conhecer o bem e o mal, assim como os deuses, que é um plural interessante também nessa história. Conhecer a diferença entre o bem e o mal. Se esse era o motivo da proibição, Eva fez muito bem em insistir para comer o fruto da árvore proibida. Porque a diferença entre o bem e o mal consiste exatamente no mais importante e infelizmente muito descuidado capítulo da filosofia, a ética. Para um leão devorar um recém-nascido ou um cordeiro tem o mesmo efeito. Agora para nós não, porque nós precisamos saber a diferença entre o bem e o mal. Depois atribuíram a fruta proibida como sendo a maçã. Nunca ficou provado, nem se sabe se existia macieira naquela região, mas é por isso que a maçã depois passou a figurar em histórias de bruxarias. Sempre a bruxa trazia uma maçã para alguém, ficaram com essa má vontade. Agora, se fosse verdade que a maçã tivesse essa propriedade de, ao ser ingerida, fazer com que a pessoa adquirisse uma noção da diferença entre o bem e o mal, nós deveríamos propor um projeto de lei de iniciativa popular, a fim de que alguns dos nossos impostos, que não são poucos nem pequenos, fosse utilizado na compra de maçã, e que essas maçãs fossem distribuídas diariamente aos representantes dos 3 poderes, que seriam obrigados a comer pelo menos uma por dia. Se a maçã tivesse essa propriedade, quem come fica sabendo a diferença entre o bem e o mal. Eu sei que em alguns causaria uma reação alérgica de início, mas não tem coceira que não passe com um bom Fenergan. Mas se não tem nenhuma noção, iria começar a ter. E aqueles que já têm uma boa noção, que são muitos, aprimorariam essa noção, que não faria nenhum mal. Mas infelizmente nada disso ficou provado sobre a maçã. E Eva insistia para comer o fruto da árvore proibida. E a gente sabe, quando a mulher insiste, a gente pode dizer uma porção de não. 5, 10, 15, 20, quantos quiser. Está perdendo tempo, porque tudo só vai terminar com um sim. Então diz sim logo, não gasta energia à toa. E não sei quanto tempo Adão ficou insistindo, e não, até que comer o fruto da árvore proibida. E Deus ficou muito contente. Ali diz, não, o Criador ficou furioso. Não, ele só fez um joguinho de cena. Porque se a criatura foi feita à imagem e semelhança do Criador, ela deve ser criativa. E quem é criativo busca desafios, busca novos rumos. Não fica ali sentado diante de um muro de lamentações, pula o muro de lamentações, corta aquela cordinha daquele paraíso, cá para nós, chatíssimo. Ah, mas não havia problema, não, nem solução, nem capacidade de solucionar coisa alguma. Ah, mas o Senhor disse, comerás o pão com o suor do teu rosto. Isso foi uma maldição. Não, isso foi uma bendição. É bonito comer o pão com o suor do próprio rosto, ganhar com o próprio esforço. Feio é comer o pão com o suor do rosto dos outros e ainda cobrar imposto. Aí é horrível. Ah, mas houve muitas dificuldades no mundo. Houve nas dificuldades que nós crescemos. E por isso nós particularmente temos que perder essa mania de que tudo que existe é karma, e que do karma eu não posso fugir, então eu tenho que sofrer, eu tenho que me conformar, eu não devo lutar para melhorar, não. Nós temos que lutar para buscar a nossa melhora, e graças a Eva saímos daquele paraíso. Ah, mas lá fora houve dificuldades, houve grandes distâncias, sim. E aí a humanidade inventou a roda, inventou o carro, a tração animal, inventou o automóvel, inventou o avião a jato, o foguete, o satélite artificial. Ah, mas houve doenças, houve, e as doenças nos levam a pesquisar melhor o organismo humano, a criar processos de vacinação, a criar processos de cura compatíveis com o nosso estágio de evolução. Então, graças a Eva, nós saímos do paraíso, graças à sua coragem. E diz muito da nossa história, o homem é mais acordo, né? Coloca uma rede entre duas palmeiras, leva uma aguinha de coco de meia em meia hora,
é o paraíso. A mulher já não é assim. Vai ficar só nessa rede a vida? E como é que está lá o negócio no emprego novo? Tá bom? Sim, tá bom. Bom em quê? O que houve de progresso? Algumas até perguntam para os maridos: já começou a escrever o livro esse ano ou não vai sair nada? Então sempre há um mecanismo de levar para o progresso e felizmente nós cortamos aquela corda do paraíso. E agora, a partir daí, nós despertamos a consciência. Sabemos perfeitamente a diferença entre o bem e o mal e sabemos que cordas devemos cortar. Aliás, nós temos vários exemplos disso. O navio, quando ancorado no cais, está preso por uma corda. Essa corda faz com que ele esteja protegido, porque ondas, vento, poderiam jogar a carcaça contra o cais e danificar a estrutura do navio. Então essa corda é útil, mas é útil enquanto o navio está parado. É útil por algum tempo. Agora imaginemos que o navio pudesse pensar ou receber conselhos. Está tão confortável aqui, né? Que é o paraíso. E aí, os arautos do atraso diriam: não vai te aventurar aí pelos mares, porque é muito perigoso. Existem ventos, existem tempestades, existem ondas muito fortes, existe o perigo. O perigo nós temos que enfrentar, não podemos ficar presos ao medo. Os nossos medos são os maiores impeditivos da nossa realização. Então o navio, se tiver consciência, e é para isso que ele foi criado, ele entenderá a sua destinação. Ele não é para ficar parado ali só enquanto está recebendo carga ou descarregando. Ficar eternamente parado no cais, o perigo é menor. Mas para que serviria o navio? Bota algumas caixas ali dentro, depois tira. Bota alguns contêineres e tira. Ele é feito para singrar os mares, para ir adiante, para buscar novos horizontes. Novos horizontes em que existem dificuldades, mas ele é feito para vencer essas dificuldades. Tem que gastar combustível? Tem que gastar energia na trajetória da evolução. E não acreditar naqueles que, não conhecendo os mares, inventam que muitas partes dos mares, lembra das ideias antigas, estão povoadas de serpentes terríveis, de dragões, de abismos, etc, etc, o que assustava os navegantes. Eles tiveram coragem de ver que não havia nada disso. Há dificuldades, mas a estrutura do navio é planejada para enfrentar aquelas dificuldades. Então, para viajar, para cumprir a missão, é preciso romper aquela corda. Aliás, a nossa vida é uma experiência disto. Nós, ao nascer, já temos que cortar uma corda. Vamos imaginar que na vida intrauterina, o nascituro pudesse aprender algumas coisas sobre funções vitais, etc. Então ele aprenderia lá na vida intrauterina que o cordão umbilical é absolutamente necessário para que ele se mantenha vida. O corte, a interrupção do cordão umbilical na vida intrauterina causaria a morte do nascituro. Ele está ali no paraíso, flutuando. Aí de repente ele nasce. Nós temos que saber enfrentar as dificuldades. Nasceu. Primeiro problema: muita iluminação. A luz vai causar dor nos olhos. A temperatura não é tão agradável quanto a da bolsa d'água. Há atrito com as cobertas. Gritaria do pessoal que vem fazer visita. Então ele sai de um mundo silencioso, em que não precisava fazer força nem para respirar. Ele está ali na aguinha morna. Quer ir para o outro lado? Dá um chutinho na parte interna do ventre e vai bater lá no outro lado. E é um sucesso, todo mundo vai botar a mão e olha, ele está dando chute, que bonito e tal. Depois não pode mais estar dando chute nos outros. Pode dar na bola, alguns vão além disso. Então o nascimento já seria um momento de dificuldade. Atrito, ruído, iluminação, tudo diferente, temperatura completamente diferente daquele morninho da bolsa d'água, onde não tinha que fazer força nem para respirar. Ele dizia: me manda de volta para o paraíso, que esse mundo aqui é impossível. Não, é necessário, tem que criar novas forças. Já antes não precisava fazer força nem para respirar, agora a mão nasceu, já leva um tapa e tem que fazer força para romper os alvéolos pulmonares. Está muito desagradável essa vida aqui fora. E aí
Vem a equipe médica com as tesouras, vão fazer o que com isso? Cortar o cordão umbilical. Polícia, querem me matar, porque eu aprendi que se o cordão umbilical se romper, eu morro. É verdade. Vejam como a verdade, conforme disse Jesus, e depois seria anunciada na doutrina espírita, é dada na medida da nossa compreensão. É verdade que o corte do cordão umbilical é fatal no período da vida intrauterina, mas é necessária para que a vida continue lá fora, com dificuldades para caminhar, tendo mais tarde que se equilibrar, que fazer esforço para tudo, mas essa é a vida, essa é a evolução. E as pessoas que não entendem bem o mecanismo da evolução e vivem presas ao karma, que existe, mas não é tudo na nossa vida não é só o passado, diriam, fez muita arte lá dentro do útero da mãe, agora está penando aqui, ó. Agora tem que fazer força para respirar, agora tem que tentar caminhar por si mesmo, não pode mais nadar como nadava. Não é castigo, é endurance, é treinamento para a evolução, é capacidade de suplantar obstáculos e não só ficar chorando diante deles. E isso é que nós temos que nos convencer, que como temos o livre-arbítrio, nós vamos escolhendo os desafios e vamos enfrentando-os pouco a pouco. Isso aqui retrata uma experiência muito interessante, feita na África com um elefante. Um elefante filhotinho, recém-nascido, a mãe se aproximava só para dar mamar, era preso com um cabo de aço a um obstáculo muito forte, de modo que ele, elefantinho, não tinha força para romper aquele cabo e seguir adiante. Isso é uma fase, existem fases na vida. À medida que o elefantinho ia se desenvolvendo, os pesquisadores iam trocando o cabo de aço por cordas. Primeiro por uma corda grossa, que o elefantinho ainda não conseguia arrebentar, dava um raio grande de giro, paraíso. Ele andava em volta ali, sem progresso nenhum, sem nada. Com essas trocas, quando o elefante ficou adulto, eles deixaram-no amarrado por um barbante fininho, que qualquer um de nós conseguiria arrebentar com facilidade, preso a uma estaca que não era mais que um cabo de vassoura cravado na terra, mas ele não acreditava em si mesmo, ele não acreditava na sua evolução, ele achava que não tinha força para romper aquela corda. Quem sabe ele pensava que romper aquela corda seria um pecado, e assim ele se manteve, até que soltaram-no e ele se convenceu que podia ir adiante. Então, na verdade, o elefante se sentia assim, mas ele estava assim. Ou seja, eu estou cheio de pecados, eu não posso ser feliz, eu tenho que ficar aqui sofrendo, chorando, me lamentando, etc, etc, porque eu estou amarrado desse jeito. E na verdade, nós estamos assim. E por isso, muitas vezes não aproveitamos a nossa possibilidade de evoluir, de usar a nossa força, a nossa potencialidade para o nosso progresso. É que existe uma história criada pelo filósofo alemão Nietzsche, que se intitulava O Anticristo. Era ateu, mas temos que ver qual era o Deus em que ele pensava, muito longe de ser a inteligência suprema. E criou um filósofo, criou um profeta chamado Zaratustra, em homenagem a Zoroastro. E Zaratustra era um profeta ateu, mas disse algo que no fim coincidiu com um dito de Jesus. Diz ele, numa das suas passagens mais interessantes, que o espírito humano precisava passar por 3 transformações. Primeiro haveria de ser um camelo, e o camelo é legitimamente uma besta de carga. O camelo dobra os joelhos para pedir que mais carga seja colocada no seu dorso. E se pudesse falar, diria: ó deuses, ó heróis, quanta carga eu posso suportar. Sabe as pessoas que se orgulham de sofrer bastante? Existe. E não querem que seja diferente, que a dor delas é sempre maior que a dor dos outros, que os desastres que ela conhece são maiores que os desastres dos outros. Você conta que deu um arranhão no paralama do carro, ela te conta 3 catástrofes cósmicas, de tsunami para cima, desastre galáctico é melhor ainda. Camelo, a vida é muito triste, é muito ruim, é muito pesada, mas ele vai adiante. Então, diz Zaratustra, é preciso que ocorra uma transformação. O camelo deve se transformar em leão. O leão não aceita aquela carga no seu dorso, sem nem saber para quem está levando e por que está levando.
Ele vai sacudir, ele vai deitar aquela carga à areia e vai sair, buscando a liberdade de lutar pelo seu próprio amor, pela sua própria evolução. E neste momento, contra Zaratustra, em que o camelo se transformou em leão, e o leão busca o seu caminho, aparece em sua frente um enorme dragão. Os dogmas, os paradigmas velhos. Esse dragão é cheio de escamas brilhantes, e em cada escama está escrito: tu deves. És um devedor, não tens direito a nada. E o leão responde: eu posso. E ele diz de novo: tu deves. E o leão responde: eu posso. E o dragão diz: toda moral e costumes estão escritas em mim, não há mais nada que tu possas buscar ou conquistar. E o leão enfrenta o dragão, vence-o e sai, em busca da sua liberdade, do uso do seu livre-arbítrio. E aí diz Zaratustra: mas é preciso uma terceira transformação. O leão deverá se transformar em criança. E os discípulos perguntam: mas o que pode uma criança que um leão não possa? E Zaratustra diz: a criança é o sorriso diante da vida, é a expectativa, é saber que tem tempo para resolver as coisas. E já não parece mais um dito materialista. A criança é o recomeço, é a nascente de um rio. Isso se liga ao mecanismo das reencarnações. Tivemos etapas de camelos, etapas de leões e etapa de criança. Um sorriso de alegria diante da vida, a capacidade de amar, de acreditar no próximo. Mas, diz Zaratustra também, a criança conserva na sua memória que, se preciso for, tem a força do camelo e a bravura do leão. Quando necessário, saberemos suportar os embates, com a coragem do leão para jogar fora as cargas indevidas, e com a doçura da criança para enfrentar a vida. E o que disse Jesus: se não vos tornardes como estes pequeninos, não entrareis na casa de meu Pai, não conseguireis realizar a vossa tarefa de evolução. E é por isso que nós precisamos acreditar nas nossas possibilidades. Acho que apaguei aqui agora. E temos então um exemplo. Vamos admitir que um grupo de galinhas ressentidas, dessa galinha malvada, que não tem coragem para tentar voar, mas acusa os que voam de serem maus. Essa galinha quer nivelar tudo pelo mais baixo. Então um grupo de galinhas ressentidas sequestrasse alguns filhotinhos de águias. Como as galinhas ressentidas, as galinhas malvadas, se dirigiriam às águias, aos filhotinhos? Olha, vocês às vezes têm a impressão que são águias, mas não são. Vocês são galinhas. E como galinhas vocês devem proceder. Nem pensar em buscar o próprio sustento, buscar a caça, porque isso é muito feio. Águias são bichos malvados. Então cisca no terreiro, dorme no puleiro, põe teus ovinhos e anuncia que eles foram colocados. E agradece a bolsa milho velho que o fazendeiro te traz todo final do dia, porque não tens condições de buscar o teu próprio sustento. Essas galinhas seriam o quê? Esses filhotes de águia. Geneticamente, águias. Psiquicamente, galinhas. Mas é feio ser galinha? Não. Na escala evolutiva, não. Quando se está naquele estágio é muito bonito. Agora, quando se tem a potencialidade de ser águia e se fica ciscando no terreiro feito galinha, é um desperdício evolutivo. É a parábola dos talentos. Quem recebeu 5 tem que produzir 10. Quem recebeu 3 tem que produzir 6. Quem recebeu 1 não pode esconder, esse 1 tem que render também. E essa é a nossa história evolutiva. O Espiritismo nos diz que nós somos águias, somos feitos para voar, para buscar novos horizontes, para conquistar o saber, para associar a religião, a filosofia e a ciência, e não para ficarmos queixosos num canto, feito galinha desiludida com a vida, principalmente porque somos evolucionariamente águias. Acreditar nas nossas possibilidades, e não colocar um não em cada assunto que surge, em cada novidade que interessa. Vamos tentar, porque tentando nós podemos sempre melhorar, e somos feitos exatamente para essa tarefa, que é uma tarefa de evolução. Então nós poderemos superar os limites, vencer a fabricação do medo. O medo nos deixa inativos, e com o medo nós não criamos, nós não progredimos, nós nem mesmo amamos, porque temos medo até mesmo de amar e de sermos felizes. Eliminar o pessimismo e sempre celebrar a vida,
com a possibilidade que nós temos de criar. A vida deve ser agradecida a todo momento. Há muitas encarnações, mas agora nós estamos vivendo uma possibilidade que não se repete, que acontecerá de outras formas. Então é a celebração da vida, a alegria de viver, de estarmos junto com os nossos amigos, de criar os bons momentos. Há pessoas que pensam diferente, nunca existe um bom momento para elas. É como o cidadão compra uma garrafa de vinho muito fino, muito bom, ou então uma camisa muito bonita, e diz: isso aqui vai ser bebido numa ocasião especial. Aí o filho se forma, ocasião especial. Não tem nada de especial na formatura. Ele apenas saiu do manto protetor da universidade. É discutível esse manto protetor, né? Mas saiu do manto protetor da universidade, agora vai enfrentar dificuldades na vida. Não há nada a comemorar. A filha casa, nada a comemorar. Eu conheço muito mais gente casada querendo descasar do que gente descasada querendo casar. E o pai não quer comemorar de jeito nenhum. Agora o teu aniversário, nada a celebrar. Já gastei mais um ano de vida e não sei quantos tenho. Bom, aí não é possível. O que pode acontecer? Pode acontecer desse vinho ser aberto na seguinte circunstância: o pai sempre guardou esse vinho para uma ocasião especial. Agora vamos abri-lo em sua homenagem aqui durante o seu velório. Vamos brindar a ele, porque ele merece. Deve estar perto para ver a gente tomar um vinho. Não, a ocasião especial nós criamos com capacidade, com inteligência, e assim realizamos a nossa missão. Essa é a paisagem que nós devemos criar, e não uma paisagem rasteira. O ser humano, eu acho que é o único que fala mal de si mesmo. É claro que há muitas coisas a corrigir da humanidade, mas não podemos generalizar de modo impróprio. O ser humano está insuportável, o ser humano é inconfiável, a humanidade se atrasou muito, e o amigo também. Não, eu não, quer dizer, eles estão fora da humanidade pelo jeito. É essa a paisagem que a doutrina nos oferece: voar, ser feliz, andando de acordo com a nossa consciência, não esperando recompensa pelo bem feito. O bem que nós fazemos aos outros nos faz bem pelo simples fato de nos tornar bons. A capacidade de ter amigos, de acreditar nas pessoas, saber que somos uma essência espiritual imortal, só nos pode dar a alegria de viver. Saber que sempre temos oportunidades, mas nenhuma delas deve ser desperdiçada. Que devemos sempre procurar o progresso, porque a lei é exatamente progredir sempre. E buscando esse progresso, chegaremos à maior de todas as leis, que é a lei do amor. E com amor no nosso coração, envergonhados de nosso passado de guerra, de iniquidade, de dor, nós, quem sabe, nos perguntaremos um dia: para que guerra, irmão? Se depois, horrorizado, verás que não valeu o sangue derramado. Se o mundo a girar não para jamais, a vida que se perde não volta nunca mais. E paz não haverá enquanto com grandeza não imitarmos o exemplo da mestra natureza. O sol a todos vem com seus raios iluminar, de todos os peixes é a imensidão do mar, de todos os pássaros o espaço aberto, para eles não existem fronteiras, estão certo. E se no maior reino que chamamos dos céus, todos os seres são filhos de Deus, por que não fazermos neste globo pela vez primeira, num mundo só de irmãos, terra e crenças sem fronteiras? Obrigado. Eu só quero pedir licença para apresentar aqui alguns dos livros que eu trouxe comigo, que estão à disposição lá fora. Esse corta-corda é o tema de hoje, com alguns acréscimos, naturalmente. Existe esse aqui, Amor, a Arte de Viver, que mostra como a falta de amor causou prejuízos nos terrenos que nós menos imaginamos. Até na evolução científica, há o amor ao conhecimento e o amor à minha teoria. E muitos colocaram assim, a minha teoria acima do conhecimento. Então, uma visão de que o amor é essencial, do ponto de vista da física quântica, da psicologia e da espiritualidade. Aliás, a psicanálise contemporânea tem dito que todas as doenças mentais de fundo emocional têm uma só etiologia, uma única origem: a perda da capacidade de amar. Amar na vida, amar a vida, amar alguém na vida, mas amar sempre. E depois alguns sobre física quântica.
Quântica é o Caminho da Felicidade, que tem 2 capítulos onde são respondidas aquelas perguntas básicas que sempre aparecem no curso de Quântica. O que é quântica, por quê, o que é salto quântico, o que é teoria das cordas, sempre de um modo acessível. Não é um livro para especialistas em física, naturalmente, para pessoas interessadas no conhecimento. Quântica, Espiritualidade e Saúde, que aborda a física quântica, relacionando com a espiritualidade, mostrando que é o contrário do que diziam antigamente, que o espiritismo deixa o sujeito doido, não sei mais o que, não, que a espiritualidade faz bem à saúde, e mostrando estatisticamente que as pessoas que praticam alguma forma de espiritualidade têm melhores condições de saúde, têm recuperação mais fácil quando adoecem. Claro que são dados estatísticos, pode acontecer uma exceção num grupo, uma exceção no outro, mas é a lei dos grandes números. E esse aqui é o mais recente, Quântica e Consciência, o grande encontro. Os físicos hoje sabem que a consciência influencia nos fenômenos subatômicos, e sabem até mais, certas partículas só existem se forem observadas. Aí vem uma pergunta muito interessante, né? E logo no início, logo depois do Big Bang, essas partículas começaram a existir. Se elas só existem quando observadas, que consciência estava lá a observá-las? E tem que chegar à ideia da inteligência suprema. E aqui eu vou então desde curiosidades na vida dos físicos, como eles descobriram alguma coisa, como tiveram sempre que superar preconceitos. Essa física nossa do dia a dia, sabe que o fato de o gelo flutuar na água é o único caso de um sólido que flutua no líquidos de mesma natureza, e isso dá muita sorte para nós, permite a conservação da vida em grandes rios, por exemplo, que congelam no inverno, congelamento é só superficial, coisas do dia a dia até chegar na teoria da relatividade, que nos tira daquele conceito inicial de Newton, que o tempo é absoluto e mostra que o tempo é relativo. Não existe um agora universal. Se houvesse gente agora no planeta Marte, nós pudéssemos enxergá-los com um telescópio, nós os veríamos com 4 minutos de atraso, 4,5, que a luz leva 4 minutos e meio para chegar de lá até aqui. Então, se houvesse um campeonato de futebol em Marte, decisão do campeonato intergaláctico, nós tivéssemos um telescópio capaz de enxergar lá em Marte, e a Terra estava decidindo com o planeta Vênus, o neto do Neymar jogava e foi expulso por simulação de falta, e está decidindo nos pênaltis. E aí nós estamos olhando lá com o nosso super binóculo, e o atleta está correndo para bater o pênalti. A gente cruza os dedos, faz uma posição especial. Claro que já assistiu o jogo com aquela camisa de sempre. Como a onipotência é disfarçada, não é? Tem gente que só assiste o jogo na mesma companhia, na mesma posição, na mesma cadeira, com a mesma camisa, porque acha que se for diferente, ai de alguém que apareça para visitá-lo, vai ser o culpado da derrota. Só que já viu um monte de vitórias, viu um monte de derrotas, mas tem aquela pretensão onipotente que o fato de ele estar com aquela camisa naquele lugar, naquela... isso dá sorte para o time, não dá coisa nenhuma. A gente pensa assim. Aí o sujeito corre lá para bater o pênalti, a gente cruza os dedos e tal. Já aconteceu, o pênalti já foi batido. O que para nós é futuro em Marte já é passado. Por quê? Porque eu vou enxergar as coisas com 4 minutos e meio de atraso. Então, quando ele está correndo para a bola, já faz 4 minutos e meio que ele correu para a bola e já aconteceu. E aí, porque alguns fenômenos da física quântica, que nós temos a relação dos mais importantes, contrariam o conceito velho de realidade. Os paradigmas do materialismo realista caíram todos. Eu inventei lá uma personagem que é levado por amigos especiais para uma dimensão em que as coisas acontecem de um modo mais lento. Aquilo que só acontece aqui com a velocidade da luz acontece em 2 automóveis. O tempo passa diferente para quem está no alto de uma montanha, para quem está aqui na superfície do mar. Só que a diferença numa vida de 50 anos é de milionésimo de segundo, nós não percebemos. Então se vai para um mundo em que a gente consegue perceber tudo isso e as comunicações. Com a parte que se procurou fazer um estilo mais romântico no final, isso acontecendo com uma pessoa em outras dimensões, que pode nos dar uma visão dessas outras dimensões. Então, quero agradecer mais uma vez as boas vibrações aqui recolhidas. Quando se vai num lugar de boas vibrações, a gente termina a palestra mais descansado do que quando começou, porque a gente rouba algumas energias, mas essas energias são como o amor, quanto mais se dá, mais se tem. Vocês já viram que no amor não valem as leis da aritmética? Se eu tenho um bolo e dou uma fatia para alguém, por maior que seja a minha boa vontade, eu dei com toda a boa vontade, eu dei
motivado para ver a pessoa contente, mas na realidade física, o meu bolo ficou menor. Ele tem uma fatia a menos. E se eu der metade, ele tem metade a menos. Amor, fraternidade, espiritualidade, não. Quanto mais damos, mais recebemos, porque entramos em sintonia. Então, que nós permaneçamos nessa sintonia. Muito obrigado a todos vocês e até um próximo encontro, se Deus quiser. Obrigado.